hoje o Senhor me direcionou para a gente fazer a leitura de um texto que é um texto muito forte. Ele é bem pequeno, mas é muito forte. E está aqui no livro de João. Então, na sequência do Novo Testamento, a gente tem Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, João é o quarto livro do Novo Testamento. E eu vou ler o que está escrito no livro de João, João 11, verso 35. E diz assim: Jesus chorou. É um texto curto, mas é um texto extremamente forte para as nossas vidas. E quando a gente lê, a gente busca o entendimento acerca dessa passagem, e Jesus chorou. Por que que ele chorou? Tem alguns estudiosos que dizem que ele chorou, essa passagem que ela é exatamente o recorte que trata sobre a ressurreição de Lázaro, quando Lázaro morreu e Jesus operou o milagre da ressurreição. Então, alguns teólogos falam que Jesus ele chorou porque a morte, na verdade, nunca foi plano do Senhor para atingir as nossas vidas. Então, quando ele vê a criatura, aquilo que ele criou, né, passando pelo processo de morte, é algo doloroso. Mas, para mim, eu sigo a linha de que Jesus chorou porque ele amava Lázaro. Quando a gente vê a passagem aqui na íntegra, a gente percebe que o texto inicia falando que ele amava Lázaro, amava as irmãs Marta e Maria. Então, você chegar em um momento ali onde você percebe que um ente querido seu faleceu, e certamente isso causa uma dor, porque Jesus ele esteve aqui na Terra e ele estava como homem. Então, ele estando como homem, ele tinha sentimentos, ele tinha necessidades como homem. Ele precisava se alimentar, precisava comer, precisava beber. E exatamente, todas as nossas necessidades, ele também precisava que elas fossem realizadas aqui. E embora ele dominasse as emoções, mas ele sentia. Mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo o próprio Deus, ele também tinha emoções. E ali ele foi tomado por uma grande comoção quando ele viu que ali o seu amigo, o amigo que ele tanto amava, estava morto. Por isso ele chorou. É nisso que eu acredito. E o que nos chama a atenção para esse nosso encontro, dia 17, né, portanto hoje, é o que vem depois. No verso 36, diz assim, ó: disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Então, naquela época, era uma sociedade ainda mais machista do que a de hoje. Então, hoje, para um homem chorar, a gente já acha, né, que é o ápice. O homem está chorando porque a coisa é muito grave. Imagina naquela época, um homem chorando. Então, os judeus, vendo aquela cena de Jesus chorar, eles dizem: nossa, olha como ele realmente amava, porque ele está chorando. E eles continuam aqui no verso 37. E alguns deles disseram: não podia ele, Jesus, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Mas ele amava tanto Lázaro, ele já fez tantos milagres, ele andou por cima do mar, ele curou pessoas enfermas, ele deu visão para quem não mais enxergava, ele deu audição para quem não mais ouvia. Então, será que ele não podia fazer isso por Lázaro, vir aqui antes dele morrer e curar? De Lázaro é a morte mesmo, não é aqui. Ele já tinha sido ressuscitado outra vez e morreu agora de verdade. Não. É a morte aqui é a morte que levou à ressurreição. É a morte que levou à ressurreição. O que aconteceu aqui? Eles começam a fazer essa pergunta. Então, se ele amava tanto essa pessoa e ele tinha tanto poder, ele tem tanto poder, por que ele então permitiu que o amigo dele morresse? E às vezes nós também fazemos esse mesmo questionamento, ainda que indireto ou às vezes até direto. Eu, por muitas vezes, por muitas situações que eu já experimentei, eu chegava diante do Senhor e perguntava: Senhor, por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Por que o Senhor não agiu para impedir de eu vivenciar esse problema, essa tragédia que está difícil, que está pesado?
às vezes eu me perguntava assim, Senhor, por que que o Senhor não se apresentou a mim há anos? Porque se eu te conhecesse há 10 anos, há 20 anos, tudo teria sido diferente na minha vida. Minha vida teria tomado um outro rumo. Então por que que o Senhor não se apresentou antes? Por que que eu não nasci em um lar cristão? Tudo teria sido diferente. Então, por que que eu estou nessa prova? Porque o Senhor pode, se quiser, o Senhor pode me livrar. Por que que o Senhor está permitindo isso? Por que que naquela situação de Lázaro estando ali enfermo, porque até então ele estava enfermo, por que que Jesus não foi lá e curou e permitiu então que ele morresse? Por quê? Então, às vezes nós questionamos o agir de Deus, como ele age. Às vezes nós não entendemos como é que Deus trabalha. E esse momento aqui de reunião, buscando a presença do Senhor em oração, é para nós entendermos que o agir do Senhor, todo o agir do Senhor, tem uma única finalidade: a glória e a honra e a exaltação do nome dele. Tudo que Deus faz, todo o agir dele nas nossas vidas é para glorificar o nome dele. Por isso que ele só age em determinados momentos, quando nós já não vemos solução para aquilo, quando assim o mar parece que está fechado, quando nós não temos mais a quem recorrer, é naquele exato momento que Deus vem e age. Para quê? Para que nós e as pessoas que estão acompanhando o nosso processo de dificuldade percebam claramente quem agiu, quem botou a mão, quem fez, foi Deus. Porque não tinha mais como uma pessoa, como um ser humano ir resolver aquele problema. Então, Deus ele age no tempo certo, no tempo perfeito. E esse tempo perfeito é o tempo que vai glorificar o nome dele. Por isso que às vezes a gente enfrenta problemas durante anos. A coisa vai se arrastando, se arrastando, se arrastando. E a gente não consegue ver uma solução, não resolve. Pergunta, Deus, por que que o Senhor até agora não veio com uma intervenção nesse problema? Porque ele não agiu lá atrás. Porque se ele tivesse agido lá atrás, a glória não era para ele. A glória não era para o nome dele. Nós não iríamos perceber o agir dele. Então, se Jesus tivesse vindo, enquanto Lázaro estava ali doente, digamos, estava enfermo, estava com uma febre, e ele ia, colocava a mão, ou só liberava uma palavra, e Lázaro era curado, a repercussão daquela movimentação, daquele agir de Jesus, seria de um jeito, seria visto de uma forma. Agora pensa, ele chega e ele não só cura Lázaro, como ele ressuscita. Ele diz assim, olha, vai, tira a pedra. Já está morto? Tira a pedra. E ele diz, Lázaro, vem para fora. Porque aquele era o exato momento em que ele ia ter mais glória. O nome dele ia ser exaltado. Então Deus, ele age nas nossas vidas em tudo, tudo. É para a glória do nome dele. E é no tempo certo. Tem uma parte que a irmã de Lázaro diz assim, ele quer dizer, Jesus não estava presente quando ele morreu. Porque ela tem uma parte que ela diz, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não teria morrido. Então elas estão questionando, por que você não veio antes? Porque até então, eles tinham presenciado milagres de quê? De cura, não milagres de ressurreição. Então, poxa, se você amava tanto meu irmão, como é que você permitiu isso? Agora ele está morto. Agora não tem mais jeito. Mas entenda que quando a gente lê nesse mesmo capítulo 11 aqui de João, no verso 25, diz assim, ó. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Nós servimos a um Deus que ele prefere não descer da cruz, porque quando ele estava lá na cruz, sendo humilhado, sendo zombado, porque falaram para ele, ué, tu não é o filho de Deus? E está aí nessa cruz? Ele prefere ficar lá na cruz e 3 dias depois ele sair de um sepulcro, do que ele simplesmente
naquele momento, sair da cruz e aquela situação ali ser resolvida. Porque se ele saísse daquela cruz, o nome dele não ia ser passado de geração em geração. Mas ele ressuscitou. Como ele ressuscitou, o nome dele é passado de geração em geração. O que é passado, o que é transmitido para as nossas gerações, não são as situações normais, corriqueiras que nós vivemos. O que é transmitido de geração em geração são os milagres. Tantas e tantas vezes já passei por situações difíceis dentro da minha casa, na minha família. E eu chego com meu filho mais velho, o João Davi, que tem 6 anos, digo assim: filho, a gente está passando por isso, isso, isso. Ele já tem entendimento, ele já tem discernimento. E aí, quando o Senhor age, quando ele intervém, e geralmente é lá no final, quando não tem mais, sabe, jeito, eu chego para ele e falo assim: ó, João Davi, olha o que o Senhor fez. Porque aí é uma forma que eu tenho de apresentar para ele Deus. O Deus que a mamãe e o papai servem. Então é isso que é passado de geração em geração. É aquilo que o nosso Deus faz e que ninguém consegue fazer. É aquilo que o nosso Deus, ele vem naquele momento que todo mundo diz assim: ó, mas não tem mais como resolver aquilo ali. Está fechado. Não tem como se colocar a mão. É nesse momento que ele age. E ele não nos promete em momento algum que ele vai impedir situações adversas nos atinjam. Ele não vai impedir que nós fiquemos enfermas, que passemos por uma situação de humilhação, de uma situação difícil, de uma situação constrangedora. Ele não impede, porque não está escrito isso na Bíblia. Se vocês forem ler a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, todo o povo ali tinha que se render diante da estátua de ouro que foi então feita por Nabucodonosor, em adoração àquela estátua que representava o próprio Nabucodonosor. E esses 3 amigos se recusaram a fazer isso. E quando eles foram chamados diante de Nabucodonosor, disseram assim: olha, se o nosso Deus quiser nos livrar, porque ele disse assim: ó, se vocês não se renderem, vocês vão ser levados para a fornalha. E eles disseram: ó, mas se o nosso Deus quiser nos livrar, ele pode nos livrar, ele tem poder para nos livrar. E sabe o que aconteceu com eles? Eles não foram livrados da fornalha. E eu imagino eles lá na fornalha, olhando um para a cara do outro, dizendo assim: nossa, ele não nos livrou mesmo. Nós estamos aqui na fornalha e nós vamos ser lançados na fornalha. Então, o Deus que nós servimos, ele não nos livra da fornalha. O Deus que nós servimos não nos livra da cova dos leões. O Deus que nós servimos não nos livra das tempestades. Ele permite. Mas a Bíblia diz assim, ó: quando passares pelo fogo, não está dizendo se você passar, está dizendo quando você passar. Então nós vamos passar. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Quando passares pelas águas, pelos rios, elas não vão te submergir, elas não vão te afogar, porque eu vou estar contigo. Então tudo que Deus faz, tudo que Ele permite, é exatamente para que haja a glorificação do nome dEle. Aí você fala assim: nossa, quer dizer que Ele está permitindo eu passar por esse aperreio todinho só para o nome dEle ser glorificado? Entenda uma coisa: passar por uma situação difícil, sendo permissão do próprio Deus, estando nas mãos do próprio Deus, é uma coisa. Porque Ele te deixa na fornalha, mas só que Ele te tira da fornalha no tempo certo, no tempo perfeito. Ele não abandona, Ele não esquece. E a Bíblia diz que os 3 amigos, quando saíram da fornalha, nem cheiro de fumaça eles tinham. E foram lançados em uma fornalha que foi superaquecida, 7 vezes mais. Os homens que levaram eles até a fornalha morreram só quando chegaram ali perto, de tão aquecida que ela estava. E aqueles 3 foram lançados na fornalha, e quando eles saíram, nem cheiro de fumaça eles tinham.
Quando meu marido vai fazer churrasco, né, lá no nosso condomínio, e leva uma pequena quantidade de carne para assar, quando ele volta, né, que ele assa, né, fora na área lá da churrasqueira, quando ele volta para o apartamento, ele sempre está com um cheirinho, sabe? E ele não entrou numa fornalha, mas ele vem com um cheirinho. Aqueles 3 entraram na fornalha, mas nem cheiro eles saíram de fumaça, nem cheiro. Então, o agir de Deus, ele é assim. É para a glória do nome dele o tempo todo. É para a glória do nome dele. Ainda não foi resolvido. Eu estou enfrentando essa situação há 10 anos e não foi resolvido. Ainda não foi resolvido. Por quê? Porque Deus vai agir no tempo certo. E esse tempo certo, todos vão perceber que foi ele. Que foi a mão dele. E uma situação que vem se arrastando, quando é permissão do próprio Deus, ao final nós recebemos o escape. Diferente quando é uma situação que é provocada pelo inimigo, quando nós estamos nas mãos do inimigo. Por isso que a gente ora falando bem assim, ó, Pai, livra-nos. Livra-nos de quê? A oração do Pai Nosso? De todo mal. Livra-nos do maligno, porque é diferente eu passar por um problema estando nas mãos do Senhor e eu passar por um problema estando nas mãos de Satanás. Há uma grande diferença. Então, a dor que você está vivendo, o problema que você está vivendo, o que você estiver enfrentando, você tem que lembrar, o Deus que eu sirvo, Ele pode todas as coisas. Ele não me livra, mas Ele me diz, ó, você vai passar por isso bem aí, mas tu não vai te queimar. Vai passar por isso bem aí, mas eu não vou deixar você se afogar. Vai passar por isso bem aí, mas eu não vou deixar você morrer. Porque ainda que morra, se você crer, você viverá. Eu vou estar contigo. E eu vou agir no tempo certo, que vai ser para a glória do meu nome. O nome dele vai ser exaltado. E Amém. Aquilo que para você era um grande problema, vai ser um grande testemunho para você, através dessa situação, evangelizar a tua descendência. Meu filho, lá atrás eu vivi aquele grande problema, mas nós servimos a um Deus que livra, e Ele livra, não é impedindo de entrar no problema, é dizendo, ó, você não vai submergir, você não vai afogar, não vai acabar. Eu vou agir no tempo certo. E vai ser para a glória do meu nome. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos orar. Louvado e agradecido seja o nome daquele que tem um nome acima de todo o nome. Pai amado, é a Ti que nós rendemos graça nesse início de tarde. Pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu agir, Senhor. Pai, que tudo que nós estamos nesse exato momento enfrentando, seja no nosso ambiente de trabalho, seja dentro das nossas casas, junto aos nossos familiares, ó Deus, que em tudo o Senhor possa se manifestar, Deus. Não é no nosso tempo, nós aprendemos nessa tarde, mas é no Teu tempo, e é no tempo perfeito do Senhor, é no tempo perfeito do Criador de todas as coisas. Nesse tempo perfeito, Pai, nós clamamos a Ti que até o dia que Ele chegar, que o Senhor possa estar nos fortalecendo, gerando fé suficiente, ó Deus, para nessa caminhada, até o dia em que o Senhor irá se manifestar, nós estejamos confiantes em Ti, ó Deus. Que através das nossas vidas, através desse milagre que o Senhor vai fazer, porque nós cremos que servimos a um Deus de milagre, que Ele seja, Pai, para a glória do Teu nome, que seja para evangelização, que seja para testemunho do poder do Deus que nós servimos. O Deus que não livra da fornalha,
o Deus que não livra da tempestade, o Deus que não livra do mar revolto, o Deus que não livra da cova dos leões, mas é um Deus que diz: eu estou contigo, e você vai passar por esse fogo, e você não vai se queimar, e você vai passar por esse rio, e você vai passar por essa água, e eu não vou deixar você se afogar, porque eu vou estar contigo. Eu nunca falho, eu nunca falharei, porque eu sou perfeito, eu sou o Deus que não abandona. Glória a Deus. Senhor, e é a Ti que nós entregamos a vida dos nossos maridos, Pai. Onde quer que estejam, que o Teu agir poderoso seja com eles. Onde quer que estejam, cada um dos nossos familiares, cada um dos da nossa parentela, nesse exato momento, esteja guardando, esteja protegendo, livrando das mãos do maligno, Senhor, colocando-os debaixo da Tua proteção, Senhor, porque debaixo da Tua proteção, Senhor, aí é o melhor lugar para eu e cada um de nós estarmos, Senhor. Pai amado, oramos ainda pela vida da Miraci. Pai, oramos pela vida de todos que aqui não estão presentes nesse exato momento, por cada um que faz parte desta empresa, Senhor, pelo corpo gerencial, Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que esteja derramado sabedoria sobre aqueles que estão em cargos de liderança, Senhor. Entregamos a Ti, Senhor, o final de semana que está por vir, Pai. Que tudo seja, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém. Aleluia.